Olá, hoje vamos falar de algo que corre dentro de cada um de nós. E quando está errado, pode mudar completamente a vida, o sangue. E para isso, eu trouxe uma especialista que literalmente mergulha no sangue e na medula óssea, que ajuda a desvendar doenças que muitas vezes podem passar desapercebidas. É com prazer que eu trago aqui no Papo Saúde de hoje, doutora Mara Regina, médica hematologista habilitada em hemoterapia. Realiza procedimentos em medula óssea, como mielograma e biópsias. E tem visto na rotina do seu consultório uma realidade preocupante. Anemias, ferritinas elevadas em homens, plaquetopenia, leucopenia, trombofilias em mulheres que desejam engravidar e casos graves de tromboembolismo pulmonar. Palavras difíceis, né? Mas tudo vai ser decifrado por ela. Doutora Mara, seja bem-vinda. Muito obrigada, Chalton. É um prazer estar aqui com você hoje. Então, como você já me apresentou, eu sou médica hematologista, hemoterapeuta, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa especialidade que tanta gente não conhece ainda, né? Sim. E aí estou aqui para a gente trocar essa desvendar tudo ideia isso toda. daí. Não, vai ser fantástico, eu tenho certeza disso. O que te levou para a hematologia? O que mais te fascina nessa investigação de doenças hematológicas? Então, a hematologia, primeiramente eu conheci ela na faculdade, né? Uhum. E a princípio eu queria ser cardiologista, mas quando no terceiro ano de medicina eu tive contato e achei ela assim esplêndida. Eu tinha um professor que ele falava assim: me dê uma gota do seu sangue que eu te darei seu diagnóstico. E eu achava isso fantástico, assim, né? Fantástico. Por quê? Como isso? Sim. E aí a gente percebe, né, com uma gotinha de sangue periférico, né, um hemograma, a gente já consegue entender muita coisa que acontece no nosso sangue. E isso envolve também a parte de investigação, diagnóstico, o contato com o ser humano, que eu gosto desse contato com o paciente. Então, para mim foi uma escolha maravilhosa. E esses procedimentos delicados de medula óssea, como é que você consegue chegar nesse ponto assim? Que eu acho fantástico também, né? Sim. O paciente nem imagina o que a medula óssea é capaz de revelar. Exatamente. A medula óssea, só de falar, de fazer um exame de medula óssea já assusta, né? Assusta mais do que ela realmente é. Então, é um exame tranquilo, é uma conversa que eu tenho com o paciente breve, explico como é que funciona, é uma punção, geralmente no osso do quadril, pode ser feito no osso do externo, aqui no meio do peito, né? Mas eu gosto de fazer habitualmente no osso do quadril para não gerar ansiedade. É um procedimento breve, dura em média de 12 minutos somente. Que bacana, gente. Isso, o paciente geralmente não sente dor, porque faz uma anestesia local, né? Olha que massa. E em alguns casos, quando faz a biópsia, né, que a medula óssea a gente avalia de duas formas, tanto com coleta, que é o mielograma, quanto com a biópsia. A biópsia, geralmente, a gente sugere fazer com sedação, porque pode causar um pouquinho mais de desconforto. Porque tem que pegar maior quantidade. É mais profundo, né? Mais então material. Acaba que pode sentir um pouco de desconforto, mas é bem simples e não fica com dor depois, não. Geralmente, assim, você tira sangue do osso, né? Quando você faz esse tipo de coisa. Isso. Sangue do osso. Nem imagina que todo o sangue da gente produzido são Isso. A nossa fábrica do sangue, que é a medula óssea, ela é feita dentro do osso, como o nome mesmo fala, né? Então, o nosso sangue é um espelho da medula óssea. Então, a gente consegue avaliar a parte líquida da medula óssea, que é através do mielograma, quanto a parte sólida, que é a estrutura dessa medula óssea. Por isso que chama biópsia e coleta aspirativa. Tá? Sensacional isso aí. E até onde o clínico consegue ir antes de encaminhar um paciente para você ali? E aí, também tem muitas pessoas que pensam que a pessoa que é hematologista é uma pessoa que fica socada em laboratório, que faz só exame de sangue. Você também faz exame clínico, né? Sim, a hematologia clínica, ela envolve a avaliação do nosso sangue. O nosso sangue é um tecido que circula no nosso corpo inteiro, né? Sim. Então, ali a gente consegue avaliar os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E aí a gente consegue identificar algumas alterações. O clínico vem no hemograma, que é o exame mais importante que a gente tem da hematologia, né? O mais pedido também, né? O exame mais antigo que tem, né? Tem 101 anos um hemograma. Não sabia disso. Olha que eu 101 trabalho com anos. esse negócio. Exatamente, é centenário. Que bacana. E o clínico, através do hemograma, ele já consegue tratar algumas alterações, alguma anemia simples, mas se essa anemia, por exemplo, estiver mais persistente, né, não está respondendo com reposição de ferro, tem um leucócito muito baixo ou muito alto, as plaquetas evidentemente mais baixas e persiste essa alteração, chega um momento de encaminhar para o hematologista avaliar.
né? Ou também até de uma suspeita de doença da medula óssea, uma leucemia, né? Que essas doenças mais graves, né? E o que quer dizer hemoterapia? Assim, que é outro, como é que fala? Que está até na sua especialidade, sim, né? Sim. Hematologista e hemoterapeuta. Quem é hematologista também é hemoterapeuta, né? A nossa formação envolve essas duas especialidades. Então, a hematologia, ela envolve a avaliação, diagnóstico e tratamento das células do sangue, e a hemoterapia envolve o cuidado com a transfusão, desde a coleta de doadores de sangue, desde o preparo dessa bolsa, desde a tipagem, testes de compatibilidade, até também a avaliação de reações transfusionais que pode acontecer. Então, o hemoterapeuta, ele tem esse papel também, fundamental, né? Fundamental. Que consegue fazer uma transfusão com minimamente... Com muita segurança. Com muita segurança, sem risco nenhum para o paciente. Garantir segurança da transfusão para o paciente. Porque para muitos leigos, assim, a gente só acha que existe o sistema RH, só que tem o sistema MN, ABO, RH, KEL, KID, Maria, é uma série de coisas. São vários, não é somente ABO, não. Um hemograma alterado significa que a pessoa tem doença grave ou não? Não necessariamente. Tá vendo? Tá? Um hemograma alterado, ele pode ser uma alteração temporária. Pode ser porque teve uma dengue, caiu um leucócito, pode ser porque teve um sangramento menstrual mais volumoso, que levou uma anemia. Interfere? Eu achava que não interferia tanto assim, não. Tudo isso interfere. Ou pode ser porque teve uma inflamação crônica, ou tem uma doença autoimune. Não necessariamente a alteração no hemograma significa que o paciente está com câncer, com uma leucemia, por exemplo. Então, deve ser analisado individualmente, né? Baseado não somente no exame, mas também o que o paciente está apresentando, está sentindo, questionando para você, né? Quais são os achados que a gente tem na questão do hemograma que são mais preocupantes, assim, que mais te levam à questão de uma investigação? Você pegou lá o hemograma do paciente, começa a analisar a série vermelha, a série branca, as plaquetas ali, até a questão da distribuição da série branca ali, né? Dos leucócitos. O que tem ali para você, assim, que mais chama atenção no Ótimo. Quando eu pego o hemograma, a primeira coisa que eu faço é uma análise geral dela, né? Vejo como é que tá as hemácias, né? Os leucócitos e as plaquetas. Aí depois eu vou passar meu olho mais detalhado. Então eu consigo ver como é que tá o nível de hemoglobina, se essa hemoglobina tá muito alta ou baixa, né? Para me dizer se é uma anemia muito grave, ou se esse paciente está com poliglobulia, que é o excesso de hemácias, né? Sim, policitemia vera, né? E a policitemia vera é uma doença da medula óssea, né? A gente tem poliglobulia e policitemia, que é diferente, não né? Não sabia desse negócio, não. Para mim era a poliglobulia é o excesso. A policitemia é uma doença da medula óssea que cursa com excesso. Sim, mas e não tem a mesma, como é que fala, efetividade essas hemácias, né? Não tem efetividade, não. Elas são desorganizadas na função, né? E depois eu passo naquelas avaliações das hemácias, vejo o VCM, que me dá informação se é uma anemia microcítica, macrocítica, né? Se é uma anemia ferropriva, deficiência de B12. HCM, que me fala se está muito aumentado relacionado a uma esferocitose. O RDW da anisocitose também, se tem hemácias grandes, pequenas, como é que elas estão. E aí depois eu passo para a série branca, que aí a gente vê os leucócitos, né? Se tem neutrófilos alterados, que me traduz infecções fúngicas, infecções bacterianas. Que bacana, dá para você ter ideia de a gente já consegue somente nessas células. Uau, gente! Depois a gente tem os linfócitos também, que são células que nos protegem de infecções virais. E também é uma resposta imunológica, né? E aí tem as outras subdivisões, eosinófilos, questão de alergias, verminoses. E aí depois eu vejo as plaquetas. Interessante demais, porque é o seguinte, assim, é só apenas um exame. É apenas um exame. As pessoas chegam no laboratório, eu quero fazer um hemograma completo, acho que é um check-up. E não é. Exatamente. É apenas um exame que tem muitas informações sobre o fluido que corre em seu corpo, que é o sangue, né? Exatamente. E em seu consultório, a gente conversando aqui antes da gente ter de gravar esse programa aqui, você até me falou comigo assim que está muito comum hoje a questão de pessoas com baixa de ferro, com anemia ferropriva. Por que ela é tão comum assim entre as pessoas? Primeiramente porque o ferro é um nutriente muito utilizado pelo nosso organismo, né? Ele é utilizado principalmente para a formação da hemoglobina, né? Então, diante de uma perda de sangue volumosa na mulher,
que é muito comum. Sim. A gente vê mulheres com fluxo menstrual aumentado. A criança que está em grande crescimento, desenvolvimento, que usa muito esse ferro também, ou às vezes não se alimenta depois dos 6 meses adequadamente, aí vai ficar deficiente. Os idosos, né? A gente vê muito idoso que tem perda sanguínea nas fezes, também vai fazer essa perda de ferro. Então, é muito comum porque essas populações apresentam essas alterações, né? E aí se torna uma das anemias mais frequentes que a gente tem, é a anemia ferropriva. Entendi. Porque uma coisa assim, a anemia é uma condição e a anemia ferropriva é uma doença. Existem vários tipos de anemia, não é somente a anemia ferropriva, né? Entendi. Então, a gente consegue perceber que a anemia ferropriva, por deficiência de ferro, é uma das anemias mais comuns que a gente tem. Uau, gente, eu fiquei assim agora impressionado com o que você acabou de falar. Porque você fez uma subdivisão sensacional aqui. E essa vida nossa que a gente vive é mais moderna, com muitos alimentos industrializados, você acha que tem contribuído também, por mais prático que seja o alimento ali embalado no mercado, né? Assim, tem aquela descrição, ferro, vitamina B6, B12... É confiável ali aquele ferro que tem. Você confia mais no ferro da beterraba, do feijão, da carne? Com certeza. A gente sabe que a principal fonte de ferro está na origem animal, né? A carne vermelha, propriamente dito. E tem o ferro da não M, que é as leguminosas, né? Que tem no grão de bico, no feijão, né? Bacana, beterraba, as folhas. Grão de bico era rico. Grão de bico é ricamente fonte de ferro. E também a questão das folhas verdes, né? Couve, espinafre, também brócolis também. Que bacana, acertei uma. Acertei uma aqui. Rapaz, assim, então é bem melhor comer esses alimentos já são naturais do que os mesmo, condimentados, né? A gente sabe também que o café, o leite, eles atrapalham a absorção, né? Então eu sempre falo para o paciente que está tomando, fazendo reposição de ferro, evitar o café junto, né? Que atrapalha. O leite também atrapalha essa absorção. Quando eu estava fazendo faculdade, alguns professores meus falavam, né, na cadeira de hematologia, que não podia comer ferro ou não podia feijão com banana. Porque a banana quelava o ferro não era absorvido. Exatamente. Aí sempre tem que comer feijão com suco ácido, né? Isso. Que ajuda. Você pode fazer uso de uma fruta que tem vitamina C, rica em vitamina C. A laranja, a acerola, né? O suquinho, o limãozinho. Tá vendo aí, gente? Quem quiser aumentar a ferro de forma natural, segue o conselho aqui do doutor Amara. E com relação a essas anemias ferroprivadas, quem você acha que é mais afetado? Mulheres, crianças ou idosos? Assim, no ranking, assim, quem mais aparece em seu consultório para poder curar disso aí? Exatamente, eu vejo muitas mulheres. Pela questão da perda menstrual volumosa. Meu Deus do céu. E crianças, eu não atendo crianças, né? Mas também é uma na pediatria também é muito comum. Até crianças que não repõem ferro, né? Durante que não repõem ferro de forma meses, adequada. Né? Que ela tá... Ela paga no final, né? 6 meses. Oi? Assim, porque assim, a criança que não repõe ferro no começo, ela vai penalizar depois. Vai, atrapalha no crescimento, atrapalha na energia, atrapalha bastante no déficit cognitivo, né? A anemia ferropriva, ela é fácil de ser diagnosticada? Assim, só basta pedir um hemograma e uma dosagem de ferro? Você pede mais coisas e além disso? Não, a gente não diagnostica anemia ferropriva apenas pelo hemograma. Né? O hemograma, como eu falei, ele dá sinais, né? O VCM baixo, né? Que é aquela microcitose, me direciona a pensar numa anemia ferropriva. Mas eu preciso saber como é que estão esses estoques de ferro. Entendi. Então, eu sempre peço também uma dosagem de ferro, de ferritina, que é importantíssimo a gente avaliar. E também eu solicito o índice de saturação de transferrina, que me diz essa porcentagem de ferro no corpo. Porque a ferritina, ela estando baixa, ela já me dá diagnóstico de anemia ferropriva. Mas se ela estiver alterada, aumentada, o paciente também pode ter anemia ferropriva. Só que se ele tiver associado com uma inflamação, aí a ferritina aumenta. Entendi, que também é um dos marcadores inflamatórios, né? Exatamente. Aí é onde entra a saturação de transferrina para me ajudar a diferenciar isso daí. Para desmistificar tudo isso aí, se é questão inflamatória ou deficiência de ferro, né? Ou deficiência. Sensacional esse negócio, assim. Os sintomas mais comuns, assim, para a pessoa procurar um médico, um hematologista, assim, eu não estou conseguindo desenvolver, cansaço...
O principal sintoma na anemia ferropriva é o cansaço. Falta de ar também? Falta de ar, depois pode ter sonolência, irritabilidade. Nossa Senhora. Pode ter também síndrome das pernas inquietas, que é um sintoma bem incomum, né? Mas que ninguém sabe, mas é comum, na verdade, de acontecer. E nem sempre, Charlton, é importante eu falar aqui, nem sempre a falta de ferro cursa com anemia. Às vezes o paciente não tem anemia, mas tem já alteração de ferro baixo. E você avalia pela ferritina? E aí a gente avalia pela ferritina. Que bacana. E também pela saturação de transferrina, né? Como eu falei. E o paciente tem sintomas da mesma forma como se tivesse já com anemia. Meu Deus. Porque a anemia é a última alteração a acontecer. Primeiro a gente cai os estoques, né, de ferro, vão caindo, já começam os sintomas, e depois que começa a cair a hemoglobina e manifestar realmente anemia no hemograma. Lembrei aqui de um caso, tinha uma amiga minha que ela falou assim, a cada 15 dias eu tomo sulfato ferroso porque o cara da farmácia me indicou que eu estava muito fraca, muito debilitada e tal, tudo mais. Aí ela sempre tomando sulfato ferroso, tomando sulfato ferroso, até que foi no laboratório ver como é que estavam esses índices dela, porque ela estava se queixando de dores abdominais. Que ela, inclusive, até se consultou com a Cristiane, a nossa amiga ali, né? Falou assim, aí quando foi ver a ferritina dela, estava quase 3.000. Nossa. A ferritina. E já não estava assim, estava com quadro de anemia. E então, o cansaço se persistia. E muita gente acha, às vezes, também, assim, pelo que eu vi, minha testosterona está baixa, vai ver que é falta de ferro também. Exatamente. Então, antes, o que você aconselha, antes de qualquer pessoa fazer alguma suplementação, principalmente de ferro, o que ela tem que fazer ali? Primeiramente, consultar com o médico, fazer um hemograma, fazer um perfil de ferro. Eu sempre falo para meus pacientes, até para os colegas médicos, diante de uma anemia, a gente não suplementa ferro de cara. Primeiro, por quê? Eu preciso ter certeza se essa anemia é falta de ferro. Segundo, se eu começo a suplementar ferro antes de avaliar os exames, vai atrapalhar essa avaliação. Os exames já vão vir alterados pelo próprio uso da medicação recente. Então, quando eu uso um ferro, eu só consigo reavaliar essas casinhas do ferro que eu falo, ferro, ferritina, saturação, depois de pelo menos 15 dias da reposição. Então, fez o hemograma, está suspeitando, pede primeiro o perfil de ferro, avalia se realmente é isso. Aí viu que não é, passa para o próximo passo, né? Mas nunca suplemente antes de ter certeza. Porque às vezes você está em níveis normais, você vai sobrecarregar, né? Faz uma sobrecarga, essa paciente provavelmente evoluiu para sangria, né? Sim, ela fez. Ela fez aqui umas 5 ou 6 sessões de sangria lá e preocupada. Falei, vai confiar em profissionais que não tem, que não é legalmente habilitado para fazer uma avaliação para você. Isso é um risco muito grande. Porque hoje a gente vê, principalmente nas redes sociais, o número de pessoas muito elevado difundindo a questão de suplementação, de vitaminas em excesso, e que acaba sobrecarregando o próprio corpo humano, e a pessoa, quem vai pagar é quem está ali, né? É quem está ali já fazendo uso, né? E a questão dos níveis de ferros, qual a relação dele com cabelo, com unha, quebradiça? Tem grande relação. Quem tem queda de cabelo pode ter ferro baixo, mas nem sempre o ferro baixo é a causa da queda de cabelo, né? A gente sabe que tem outras doenças da tireoide, estresse, pós-parto, que causa isso. Mas tem relação. A baixa contagem de ferro, baixa dosagem de ferro, além da queda de cabelo, também faz as unhas ficarem fracas, quebradiças. Tem um formato de colher, a unha pode fazer esse formato de colher. Eu não sabia disso, não. Fica atento a isso aí, viu? Exatamente. É uma avaliação que a gente vê olhando a mão do paciente. Uau. E também um outro sintoma muito interessante que o paciente pode apresentar com baixa contagem de ferro é a picofagia. Picofagia, eu já ia te perguntar aqui. Já ia perguntar. Gente, olha que coisa interessante essa picofagia, quer ver? Eu achei que até... Será? Não, esse nome mesmo? É isso mesmo, picofagia. É a picofagia, o paciente tem desejo de ingerir coisas que não são comestíveis.
Como por exemplo? Por exemplo, terra. Quem nunca comeu terra na vida? Eu já. As crianças, todos eu acho que já comeram terra na vida. Além da terra, telha, arroz cru, mastigar gelo, é muito comum. Isso é instintivo mesmo da pessoa? Instintivo, não se sabe por que isso acontece, mas é bem comum. Gestante, às vezes, chega, doutora, eu tive vontade de comer um sabonete. Eu comia escondido pro meu marido não ver, porque fica envergonhado, né? Mas eu falo, nem precisa ter vergonha, essas coisas podem acontecer e aí a gente procurar entender o que aconteceu. Mulher em idade fértil perde muito ferro. Mulher normal, assim, normalmente ela perde muito ferro ali. Você falou que tem algumas doenças, né? Por exemplo, o SOP mesmo, síndrome do ovário policístico, ela pode ter um fluxo menstrual maior. Pode. Né? Então ele está muito relacionado. Você até falou aqui anteriormente pra gente. Isso, exatamente. O fluxo menstrual na mulher é para durar geralmente de 3 a 6 dias, né? Podendo ser até 8 dias. Agora, se esse fluxo menstrual está muito volumoso, a mulher está trocando esse absorvente a cada 1 a 2 horas, está saindo bolas de coágulos, né? Esse fluxo está durando muito tempo, mais dias volumosos, às vezes essa paciente vai perder uma quantidade maior de ferro. E aí ela vai começar a fazer anemia futuramente. Então, tem que ser avaliada, tem várias doenças ginecológicas que podem cursar com esse aumento, né? A gente sabe a endometriose, a gente sabe principalmente do miomatose uterina, adenomiose. Então, tudo isso daí também pode influenciar. Então, deve ser avaliada essa paciente, deve procurar avaliação, porque a anemia a gente trata essa deficiência de ferro, mas a gente tem que saber primeiro o que está causando isso. Eu gosto de deixar bem claro, paciente com anemia ferropriva, a gente não somente trata anemia ferropriva, a gente tem que saber o que está acontecendo ali por trás. A raiz do problema ali, né? A raiz. Por que essa mulher está nesse fluxo menstrual tão volumoso? Por que esse idoso também está fazendo anemia ferropriva? O idoso a mulher idosa não menstrua mais, o homem não é para sangrar. Por quê? É onde entra investigação de intestino, de estômago, né? Ver se esse paciente não está tendo câncer, né? Colo retal, também no idoso, que é muito comum de acontecer esse sangramento. Então, a gente tem que avaliar isso bem, a causa. Não somente tratar, mas saber o que está por trás dessa anemia ferropriva. Você tocou aí num assunto interessante quando você falou aqui desse câncer de intestino. Inclusive, recentemente, semana passada, eu acho que saiu uma reportagem no Fantástico, que inclusive foi encabeçada por Drauzio Varela. Ele falou que mais de 67% da população brasileira desconhecia o exame de sangue oculto nas fezes para investigar o sangramento intestinal. E às vezes passa desapercebido. Passa. Quando é que a pessoa ela consegue perceber ou desconfiar quando ela está sangrando pelas fezes? Geralmente, a gente tem 2 formas de avaliar, né? Ou o paciente vê um sangue mesmo vivo, né? Rajas de sangue, ou a água do vaso sanitário avermelhada. Ou também tem a questão das fezes ficarem escuras, enegrecidas, que eu falo, fezes pretas. Pretas e de odor muito forte, que é o chamado melena. Né? Então, tem o melena, que são essas fezes pretas, e a hematoquésia, que é o sangue vivo vermelho. Então, diante disso, não achem normal isso. Tem que procurar avaliação, porque isso aí não é normal uma pessoa ter. Exceto quando está fazendo uso de ferro. Né? O uso do ferro faz as fezes ficarem mais pretas, né? Mas se não está usando... Mas se não está, procura o médico imediatamente. Nossa senhora, você vê, né? São coisas sutis que, se a pessoa tiver a mínima percepção do corpo dela mesma, já pode procurar ajuda. Com certeza. E quando tiver descoberto no início, mais fácil tratar. Não deixar o problema se prolongar, aí eles ficam com medo, né, de fazer... Eu vou procurar doença no médico. Exatamente. Por que eu vou procurar problema? Porque quando a gente faz uma colonoscopia para investigar isso daí, muitas das vezes a colonoscopia, além de diagnóstico, ela já trata, ela já arranca ali um pólipo, né? Que futuramente pode virar um câncer, né? Então, assim, é um exame tranquilo. Eu falo, você vai estar dormindo, você não vai nem ver o que está acontecendo. É melhor que o exame de próstata. É uma coisa breve. Então, faça, não tenha medo, vai procurar ajuda, vai ficar tudo bem depois, né? Isso é verdade. E com relação à dieta vegetariana, como é que funciona esse processo todo ali? Paciente vegetariano, como eu falei, a principal fonte de ferro é o uso de carne vermelha, ingesta de carne vermelha, né? Carne vermelha, frango e tudo mais.
Quem é vegetariano tem que ficar de olho, porque também é fonte de vitamina B12. Então, quem é vegetariano pode fazer essa dieta, mas tem que olhar. Fazer a avaliação frequente desses níveis de ferro, B12, ver se não está fazendo anemia, porque em algum momento da vida vai precisar fazer reposição. Entendi. Né? Porque senão não consegue ficar bem. Meu Deus, não, sensacional isso aí, viu? E o tratamento da anemia ferropriva? Quando é que você escolhe para ser tratamento oral, injetável? Pronto, Existe algum parâmetro para isso? Isso é uma pergunta muito importante, porque hoje está na moda de fazer tudo injetável, né? Hoje em dia a gente vê bastante terapia injetável, realmente ela é importante, mas ela tem que ser bem indicada, tá? Primeiramente, eu escolho terapia oral, né? Os comprimidos são facilmente acessíveis, né? Fáceis de usar. Posologia, às vezes, toma uma vez ao dia só. Hoje em dia, a gente tem ferro com pouco efeito adverso, né? E tem que tomar junto com o alimento ou não? Geralmente, sem alimento no estômago, com o estômago vazio. Né? E associado a uma vitamina C, como a gente já falou, que aumenta essa absorção, né? Ou toma a vitamina C mesmo, ou toma com suquinho de laranja, suquinho de acerola. Tá até mais agradável tomar assim, né? Muito mais. E eu deixo reservado o ferro endovenoso para aqueles pacientes que têm contraindicação à via oral. Por exemplo, pacientes que não absorvem o ferro por comprimido, paciente bariátrico, né? Não consegue absorver. É que tem menos superfície de espaço. Porque mexeu na parte do estômago que faz essa absorção, né? Tá bem mais curtinha ali, então absorve menos. Exatamente. Também paciente que tem distúrbios de má absorção, como doença celíaca. Crohn também? Não. Doenças inflamatórias também interfere. Doença de Crohn é uma delas. Pacientes que têm intolerância ao remédio comprimido. Paciente, tem paciente, doutora, eu já tomei todas as marcas, me deu muita náusea, muito vômito, muita diarreia, e a gente passa para terapia endovenosa. E também nos casos de pacientes que estão com anemia muito grave, muito sintoma, uma hemorragia muito severa, que senão o paciente vai passar para a transfusão, eu já inicio o endovenoso também para já melhorar os sintomas. E qual seria uma dieta ideal para uma pessoa que está com anemia ferropriva? Além do feijãozinho, além da beterraba? A carne vermelha, um feijãozinho, a beterraba. Você passa também para os seus pacientes? Esse cardápio todo assim? Sim, eu sempre oriento. Mas esse cardápio eu deixo para nutricionista fazer, mas eu oriento, que é importantíssimo, fazer essa ingesta também, porque é uma forma de suplementar também, né? Ótimo. E quanto tempo a pessoa tem que se submeter a esse tratamento para os ferros voltarem a níveis normais e ela ter plenitude nas suas tarefas diárias? Excelente. A reposição de ferro ela é individualizada, né? Depende do nível de anemia que esse paciente tem, ou se não tem anemia, depende do nível de ferro baixo que ele tem. Então, geralmente, a terapia oral a gente faz em 3 a 6 meses, né? Porque ela é um pouco mais lenta, não precisa ter pressa para repor. E a endovenosa ela é baseada num cálculo, baseado no peso corporal e do nível de hemoglobina desse paciente. Bacana. E a gente faz a reposição não para corrigir a anemia. A gente faz também para corrigir os estoques de ferro. Porque, eu tomei ferro, minha hemoglobina na mulher, a gente considera a hemoglobina normal a partir de 12, no homem a partir de 13. Minha hemoglobina já está a 12, eu não preciso tomar mais. Quando vê a ferritina, está 5. Uau. Então, a gente tem que melhorar esses estoques também para poder ficar tudo certo. Não, você até mencionou assim que no seu consultório você tinha visto muito homem com ferritina elevada. Até que ponto isso te preocupa? Então, hoje em dia, junto com essa parte de check-up, estamos incluindo, né, os colegas também incluindo a dosagem da ferritina. E isso se tornou muito comum de ver por conta disso, né, de estar vendo mais frequente, e isso preocupa no sentido que o excesso de ferro, né, deixa eu só explicar aqui uma coisa importante. Ferritina alta não quer dizer somente que eu estou com excesso de ferro. Quer dizer também que eu estou com um processo inflamatório. Então, sempre tem que dividir em 2 grupos. Ferritina alta do grupo de inflamação, ferritina alta do grupo de excesso de ferro. Somente 10% da população vai ter excesso de ferro.
90% é só inflamação. É sério? Exatamente. E essa inflamação que eu me refiro é relacionada à síndrome metabólica, é paciente com diabetes descompensada, é paciente com gordura abdominal, com gordura no fígado, né? Que é a esteatose hepática. E então a gente tem que avaliar. E também infecções, né? Sim. Então, infecções, doenças autoimunes, artrites, né? Doenças reumatológicas também vão alterar a ferritina. Entendi. E também o câncer é uma situação que aumenta a ferritina, mas deixa eu frisar, nem toda ferritina alta que significa que o paciente está com câncer, tá? Isso é uma coisa que é compatível, tá? Então, isso preocupa quando o paciente chega com a ferritina alta e isso não é vista, porque eu consigo avaliar se esse paciente está virando diabético, se esse paciente está ficando cirrótico. Diabetes é uma doença inflamatória? É uma doença inflamatória. Cirrose é uma doença do fígado. Caramba! Não sei se você já sabe disso, né? Mas é bom eu frisar. A ferritina, o principal local que ela é produzida é o fígado. Sim, sim. Então, se tem uma inflamação ali no fígado, ela vai aumentar. Por exemplo, o etilismo, né? Uma bebida alcoólica. O paciente, doutora, eu não tenho nada, meus exames são todos normais. Mas não sabe. Ok, mas e a bebida alcoólica? Eu tomo uma cachaçinha todo dia. Eu não largo mão, não. Tomo umas 3 caixas de cerveja no final de semana. Então, Você vai pagar depois o preço disso tudo, né? Exatamente. A conta vem. Não fica nada, como é que se diz? Você não pode fazer nada ao léu, sem deixar as coisas sem nenhuma consequência, né? Exatamente. Sempre vai ter alguma tudo coisa que vai... A gente tem os prós a consequência depois, né? Entendi. E a gente tem que entender também que quando fala em excesso de ferro, tem que avaliar também a questão da doença genética chamada hemocromatose hereditária, né? Que acontece uma mutação no gene HFE, que é o nome praticamente da mutação, é gene HFE, no gene HFE, e a gente consegue ver se esse paciente tem uma probabilidade maior de absorver esse ferro, porque aí não vai adiantar fazer dieta, parar de comer carne vermelha. Sim. Isso daí é coisa genética, então ele sempre vai apresentar esse acúmulo de ferro, então ele sempre vai precisar ser acompanhado. E nesses casos que o paciente tem hemocromatose, que é o excesso de ferro... E é genético, sim, né? É genético nesse caso. O tratamento é a flebotomia, que é a sangria, né, terapêutica. Nossa Senhora. Por que os homens têm a ferritina sempre mais alta do que as mulheres? Sempre é mais acometido com o homem do que com a mulher? Primeiramente porque a mulher, ela sangra todo mês. Olha, coisa boa. Óbvio tem que ser dito, né? Exatamente. Ela faz sangria natural, né? Ela naturalmente tem uma perda sanguínea e acaba que os níveis de ferro não se acumulam tanto. E o homem não. O homem somente acumula. Sim. E também porque o homem é mais comum de ingerir bebida alcoólica, como eu falei, ter mais gordura abdominal, né? O sedentarismo. E aí acaba que acumula muito mais. E exercício físico está envolvido numa série de problemas que podem ser evitados, né? Exatamente. Se a pessoa tiver o hábito da questão do exercício físico, que graças a Deus já pus aqui na minha vida, hoje isso já faz parte, antes não, que eu era muito mais gordinho. Era bem mais gordinho aqui. Não tem pra onde correr não, viu? Eu falo que exercício físico, ele antigamente era questão de luxo, né? De estética. Hoje não, hoje é tratamento questão também. De sobrevivência. Exatamente. É você ir para uma velhice e ter a dignidade de poder sentar, levantar, tomar banho, não cair, precisar, não fraturar. Porque isso aí é um grande risco também, né? Exatamente. Essa questão sua aí. Ferritina alta sempre significa excesso de ferro? Não, é assim, né? Não, como você eu falou, falei, inflamação também aumenta a ferritina. Não. O álcool também eleva o ferro, né? Por conta de estar ali no fígado, sobrecarregando. O fígado e causa um aumento da produção da ferritina. Nossa Senhora. Quais são os danos do excesso de ferro que pode causar no corpo? Então, o excesso de ferro Então, assim, o ferro, ele circula no nosso sangue. Sim. O sangue a gente tem no corpo inteiro. Então, onde eu falo que o excesso de ferro é igual uma ferrugem, se acumula.
vai acometer em qualquer lugar do nosso corpo. Então, o ferro em excesso no fígado, como eu falei, causa cirrose, pode levar também a hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado, né? Isso não falando assim, daqui 1 mês eu vou ter câncer, não, questão de anos, né? Sim. Na tireoide, quando acumula na tireoide, pode causar doenças da tireoide. No pâncreas, leva a pancreatite, leva coração também? A diabetes. No coração, leva a arritmias. Nossa, isso aqui pra mim é novidade. Eu não sabia que excesso de ferro poderia causar arritmias. Exatamente. Nossa. E também nos homens acumula nos testículos e pode levar à infertilidade, né? Então, sério? Sim. Então, homens que não estão conseguindo... Que coisa interessante você me falou aí agora, viu? Tem que olhar. Para você ver, cada especialista que vem aqui sempre traz uma nuance interessante com relação a algumas coisas sobre reprodução humana. Essa sua, para mim, foi... É o hipogonadismo que a gente fala. Causado por excesso de ferro? Pela hemocromatose. E também risco cardiovascular também? Exatamente. Nossa Senhora. E risco cardiovascular não pela ferritina alta, mas pelo que ela... alterada, a gente consegue avaliar, né? O diabetes descompensado aumenta o risco cardiovascular. O paciente que ingere bebida alcoólica e faz gordura no fígado, né? A síndrome metabólica também aumenta o risco de doença cardiovascular. E a questão do tratamento dessa ferritina alta, ela é só a questão da sangria ou existem medicações? Na sobrecarga de ferro, a flebotomia, a sangria terapêutica, é o principal tratamento. Mas pacientes que têm contraindicação, existem medicações chamadas quelantes de ferro, que são usadas. Porém, elas não são a primeira linha. A primeira linha é a sangria mesmo. Porque retirou e pronto. O quelante de ferro, ele tem passagem, efeitos adversos, ele pode fazer lesão renal, né? Dependendo do quanto de tempo que esse paciente usa. Então, precisa fazer um acompanhamento. Então, a gente só usa em casos reservados. E a ferritina alta diante de inflamação, quando não tem excesso, aí envolve o tratamento das doenças que estão causando ela, alterando ela, né? Síndrome metabólica e excesso. Você passa dieta para a pessoa que quer baixar ferro também, ou não? Você recomenda dieta ou só a questão da sangria? Não. Diante do excesso de ferro, esse paciente precisa fazer uma dieta, né? Mas, como eu falei, se for hemocromatose, não adianta. Não adianta, né? Eu encaminho para nutricionista para orientar tudo, mas... só medicação mesmo que tem que tomar menos, né? Essa questão a flebotomia e o quelante. Mas, se for inflamação, a nutricionista também tem o seu papel para ajudar a tratar o diabetes, o colesterol alto, a gordura no fígado, porque aí naturalmente a ferritina baixa. Uma coisa que eu sempre falo, assim, eu nunca vi um gordinho viver mais de 100 anos. Em compensação, os magrinhos a gente vê. Você viu aquele pessoal lá da China, a gente vai na roça, os japoneses, tudo magrinho, 120 anos. Porque 120 só comem o que plantam. Mas o que colhem, né? Sensacional isso aqui, viu? Doação de sangue regularmente pode ser feita, porque isso aqui é uma dúvida comum de pessoas que buscam na internet. Sim. Se pessoas que têm ferritina alta podem doar sangue, assim, ou não, esse sangue dela não presta para fazer aqueles fracionamentos ali? Poder pode, mas não é recomendado, né? No Brasil, a gente não recomenda fazer doação quem tem excesso de ferro. Por quê? Porque esse sangue que é doado, ele pode ser usado para qualquer pessoa. Inclusive para pacientes, por exemplo, com anemia falciforme. Anemia falciforme, o paciente tem anemia, precisa de hemácias, né? Para aumentar, melhorar os níveis de anemia. Mas esses pacientes, pela doença, também já têm excesso de ferro. Entendi. E pelas transfusões frequentes que recebe. Cada bolsa tem ferro, né? Nossa, também, além de... Então, esses pacientes que recebem transfusões frequentes, eles também aumentam o nível de ferro. E ficam com excesso de ferro e precisarão usar quelante, porque flebotomia eles não podem, porque tem anemia, né? Não tem nem sangue direito, o paciente que tem excesso de ferro não é indicado doar. Por isso que a gente faz a sangria. Por isso que existe a flebotomia. Esse sangue tem que ser descartado. Tem que ser descartado mesmo. Agora, bora partir para outro parâmetro nosso, sobre as plaquetas. O que são essas plaquetas? E me fala aqui se existe algumas condições, duas condições principais. Plaquetose e plaquetopenia. Você pode falar para a gente o que é isso? Pronto, e o que são as plaquetas? Vamos. As plaquetas, elas são fragmentos de uma célula que a gente tem na medula, dos megacariócitos.
E a função dela é evitar sangramento. Eu falo assim, quando você corta um dedo, primeira célula que chega ali, no caso um fragmento que chega, são as plaquetas. Depois ela chama os fatores de coagulação para formar a casquinha e cicatrizar. Sim. Então, basicamente, a plaqueta tem essa função, evitar o sangramento, tá? E quando a gente tem níveis baixos, quanto mais baixos, maior esse risco de sangramento. Uau. E quanto mais alto, maior o risco de trombose. Sim. Uau. Só que chega um momento que esse risco de trombose se transforma em sangramento também. Porque, por exemplo, se o paciente tiver plaquetas maiores do que 1 milhão, ele pode apresentar risco de sangrar, porque ele pode fazer uma hemofilia adquirida. Entendi. Então, as plaquetas não são funcionantes ali, não tem aquela função de tampar. São apenas fragmentos que estão em excesso, mas não conseguem fazer a sua função de tampar os vasos quando tem alguma fissura, alguma coisa assim. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente vê muito comumente paciente com infecções virais fazer plaquetopenia. Sim. Dengue, a clássica, né? E estamos chegando na época já, né? Nessa época agora, né? Pós-chuva, aí a gente já começa a perceber o número de mosquito aumentando. O número de casos de dengue. E a plaquetose geralmente vem associada a uma doença da medula óssea, né? Que é a policitemia vera. Também, né? Tem plaquetose, né? E aí esses níveis têm que ser controlados com medicação, senão aumenta o risco de tromboses, né? De AVC, de infarto e tudo mais. Uma coisa comum que a gente vem percebendo em alguns pacientes, até chegou no laboratório assim, começa a aparecer manchas roxas pelo corpo. E fica preocupado. O que será que eu estou aqui? Eu quero fazer um hemograma para saber o que eu tenho. Então, eu falei, eu acho que o buraco é mais embaixo. Pode não ser nada, eu falo assim com isso, ou pode ser uma coisa muito grave. Então, procure um especialista, que nada é melhor do que você não fazer exame à toa. Fazer exame bem orientado. Sim. Com alguém que já sabe o que deve pedir para você. Essas manchas no corpo, o que elas podem dizer para uma pessoa? Isso é importante. Manchas no corpo. Manchas roxas, né? Manchas roxas no corpo quer dizer que o paciente está com algum sangramento, né? Principalmente. É o que a gente tem que pensar. E aí, a principal avaliação que a gente faz é entender quanto tempo que essas manchas surgiram, né? E quais as localizações. E se tem também outros sinais de sangramento, gengiva, nariz, urina, se o fluxo aumentou. E aí a gente consegue entender se é um distúrbio de plaquetas somente, ou se também tem relação com fatores de coagulação. Entendi. Né? Medicamentos eles conseguem baixar, podem baixar a plaqueta também? Existem medicações que interferem na produção das plaquetas. A gente tem anticonvulsivantes, antibióticos, heparina. Antibiótico também. Heparina também pode cair destruir o número de plaquetas. Quando a plaquetopenia é um sinal grave, como leucemia, assim? Pronto. Exatamente isso. É uma pergunta comum no consultório. Plaquetopenia isolado, muito dificilmente será uma leucemia. Sim. Tá? Uma leucemia, a gente tem alterações de outras células e outros sintomas. A plaquetopenia isolada, né, essa queda de plaquetas, geralmente ela se torna preocupante conforme o nível que ela se encontra e conforme os sintomas. Se o paciente está apresentando sangramento, é o que mais me preocupa. Eu tenho um colega que fala, nossa, mas o paciente está com plaqueta de tanto. Mas tá bem? Tá bem. Não, então tá tranquilo, para mim tá tranquilo. A gente tem que só ter calma para investigar. Quanto mais abaixo de 30 mil, aí essas plaquetas se tornam mais preocupantes, porque aumenta o risco de sangramento de órgão vital, que eu falo que é o sistema nervoso central. Baixou de 30 mil? Abaixou de 30 mil. Uau. E se tiver sangramento. Porque se tiver 30 mil e não tá sangrando, para mim tá ótimo também, tem que acompanhar somente. Ótimo no sentido de não tem tanta gravidade, tá? Sim. O que mais preocupa é se esse paciente está tendo sangramento. Entendi. Tá? O fato de ter plaquetas baixas não quer dizer que esse paciente vai estar grave. Eu preciso saber se ele está sangrando ou não. Só um caso aqui interessante. Tem 2 pacientes nossas lá que elas fazem acompanhamento, que elas têm plaquetopenia idiopática, sem causa nenhuma. Aí elas tomam algumas medicações relacionadas ao sistema imune para tentar aumentar essas plaquetas e tal. E elas vivem com plaquetas em torno de 18, 20, às vezes 40 mil, 14. Isso mesmo. E elas tá não de boa, sangram, não sangram. E ficam bem, não vivem sangram. muitos anos. Muitos anos.
Então, a plaquetopenia, trombocitomia, né, que é a PTI, púrpura trombocitopênica imune. Lindo esse nome. É lindo. Antigamente era idiopática, hoje mudou o nome já? Chama-se imune, porque é um processo autoimune. É como se o nosso corpo não reconhecesse as plaquetas como sendo nossa. E aí começa a destruir, achando que é invasor, achando que é uma infecção, por exemplo, né? E aí começa a destruir. Essa pessoa ela vai viver sempre. Significa que a medula óssea produz, libera no sangue, mas chega no sangue, os nossos soldadinhos da defesa vão e destroem elas. E aí o tratamento é com medicação que regula imunossupressora para diminuir esses soldadinhos aí. O corpo humano é fascinante, né, gente? O corpo humano é maravilhoso. Meu Deus do céu. Diga assim, é tanto nuance que existe ali. Às vezes você que é leigo, não sabe nem para onde está indo, né? Então, a busca de um profissional, que eu digo para vocês assim, experiente, que saiba onde vai te indicar a melhor medicação, que saiba onde vai te indicar o melhor tratamento, que nem seja assim medicamentoso, é muito importante você buscar sempre esse profissional. É isso que a gente se preocupa em trazer aqui, como a doutora Mara, que vai falar tudo para você sobre o seu sangue. Inclusive agora, bora passar para outro assunto, por um outro nível, aliás, por outra figura do nosso sangue, que são os leucócitos, né? O que são leucócitos, o que é neutropenia, linfopenia e qual a diferença entre os dois, assim? Ótimo. Os leucócitos, como eu falei, são os nossos soldados. Sim. São as células de defesa do nosso corpo. Então, se a gente tem esses leucócitos, eles são subdivididos em outras células. São os neutrófilos, os linfócitos, aí tem os outros também, eosinófilos, plasmócitos, enfim. Uma galera grande aí. Mas no hemograma, né, que a gente vê visualmente mais comum, são os neutrófilos e os linfócitos. Os neutrófilos, como eu falei, eles são células que nos defendem contra fungos e bactérias, basicamente. E eles podem se alterar também diante de infecções, pneumonia. Quando eles estão... a gente tem uma infecção viral, além de alterar o linfócito, caem os neutrófilos e vice-versa. Pode ter essa alteração na produção dos dois. E os linfócitos, como eu falei, nos protege de infecções virais. Mas também a gente tem infecções, tem também doenças da medula óssea, né, que interferem nesses exames. E a gente também sabe que pacientes de miscigenação, de origem africana, também podem ter uma contagem mais baixa de leucócitos, né? Que a gente chama de neutropenia constitucional benigna. Isso não é uma doença, vai interferir em nada, né? Não interfere em nada, só tem uma contagem um pouco mais baixa. Mais baixa que o pessoal, né? Uma observação interessante que eu falo para meus pacientes é quando a gente faz o hemograma em jejum. Eles aparecem um pouco mais baixos, os leucócitos, os neutrófilos. E aí, quando come, vai fazer um hemograma sem estar em jejum, eles melhoram. Né? Existe como é que fala assim, alguma coisa que pode explicar isso ou não? Mobilização. Mobilização, né? O alimento faz eles saírem, porque eles ficam meio que grudadinhos na parede do vaso. Entendi. E aí, quando você come, você está mobilizando e eles saem da parede e ficam ali na corrente sanguínea. Aí, a gente quando consegue vai funcionar, avaliar de forma... Aparece tudo no hemograma. Exatamente. Existe diferença de hemograma, assim, coletado de manhã, coletado à tarde, coletado à noite. E uma coisa que sempre foi recomendado, que eu recomendo para os pacientes, é que antes de coletar o hemograma, ficar 10 minutinhos sentado, tranquilo, porque quando ele faz alguma atividade, anda, corre, então sobe escada e desce, exatamente. Existe essa alteração, principalmente nesses leucócitos, tá? Que é essa mobilização. Tanto o alimento quanto o exercício físico aumenta essa mobilização e dá a sensação de que eles ficam mais altos. Às vezes ficam altos de forma falsa, ou às vezes o alto que realmente o paciente precisa saber que tem. Nessa questão da neutropenia mesmo, é uma forma de diferenciar se ele realmente tem essa neutropenia constitucional benigna ou se é realmente uma condição ali por jejum e não doença, né? Sim. O que significa, assim, quando tem leucopenia e plaquetopenia juntos? Isso é algo muito sério, às vezes, assim? Não. Isso é uma condição chamada de bicitopenia, né? Quando a gente tem duas alterações em duas séries do hemograma, leucopenia e plaquetopenia é bicitopenia. Ou anemia e leucopenia também é uma bicitopenia. Então não é nada de bicho de sete cabeças, não.
E quando são as 3, é chamada de pancitopenia. Eu já sei que era uma doença nova. Não, mas assim, a gente tem que avaliar. Quando tem 2 alterações, baixos leucócitos, baixas plaquetas, a gente tem que ver se não são doenças autoimunes, se não são infecções virais, se não são medicamentos, ou até mesmo deficiência de vitaminas. Como eu falei, por exemplo, a B12 pode também causar essa pancitopenia. A medula óssea, ela é muito importante, né, para o nosso corpo. O que ela traz para a gente? O que a medula óssea traduz em saúde para nós, assim? Pronto, a medula óssea, né, eu falo que é a fábrica do nosso sangue, ela é responsável por produzir as nossas células do nosso sangue. Então, o nosso sangue é o espelho da medula óssea. Sim. É como se fosse numa fábrica. Uma fábrica tem funcionários, tem máquinas e tem a matéria-prima. Se esses funcionários não estão funcionando de forma adequada, a gente tem que ver qual que é o problema da fábrica. Sim, entendi. Né? Então, a gente tem que cuidar disso daí. A medula óssea, ela é importante ser avaliada diante de alterações que o hemograma já me apresenta. Sim. Então, se esse paciente está com anemia, leucopenia, plaquetopenia, Ave Maria, aí tem que ser uma punção, a gente tem que avaliar a medula óssea, ver se essa fábrica não está funcionando. Então, tem várias doenças que causam essas alterações, né? Entendi. Então, a gente consegue ver pelo exame da medula óssea, basicamente falando. Não, sensacional. Muita gente confunde medula óssea também com medula espinhal, viu? Sim, isso é verdade. Você vai tirar sangue da minha coluna? Não. Isso, é bem comum. Quando eu vou fazer o exame, o paciente pergunta, é na coluna? Não, meu filho. Não, gente, não é. Existe uma diferença muito grande. Medula espinhal é o local onde tem a conexão do cérebro com o sistema nervoso. Né? Então, e a medula óssea é o local onde fabrica as células do sangue, ela é vermelha. A única semelhança que eles têm mesmo é o nome medula, mais nada. Então pode ser até mais tranquilo com relação a isso aí, que não é nada que vá... Não é na medula... Não é deixar você aleijado com a punção errada. De jeito nenhum, é no osso do quadril, assim, eu falo no bumbum mesmo que faz a punção. Mas a agulha, assim, eu já vi agulha misericórdia, dá medo. Por isso que é anestesia também, né? Exatamente, eu anestesio bem, o que dói é o periósteo, que eu falo, é a primeira camadinha do osso ali. Depois então, que entrou a ali... agulhinha a gente anestesia, depois que anestesiou não sente nada, não. Também um diagnóstico disso aí salva vidas de forma, assim, sensacional, né? Você já sabe a raiz do problema que está acontecendo ali. Exatamente. E fica até mais fácil tratar, você sabe de onde vem o problema, né? Com certeza. Quais são os diagnósticos que a gente consegue fazer através de punção de medula? Além das leucemias, né? Sim. E as pessoas acham também outra coisa, só para complementar essa pergunta aqui, com relação à punção, além das leucemias, existem quantos tipos de leucemia? Eu sei que são, muita gente não sabe. Acho que leucemia é uma só, é um tratamento só. E não é. Não é. Eu falo assim que a leucemia ela é classificada em leucemias agudas e crônicas. Agudas, geralmente elas têm uma evolução muito rápida. Sim. E as crônicas, às vezes o paciente tem anos com alteração e não percebe, não sente. E dentro desses 2 grupos, elas têm classificação mieloide e linfóide. Então, tem leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, leucemia linfóide aguda e linfóide crônica. As crônicas, geralmente, o paciente faz tratamento com comprimido. Sim. Ou tem leucemia que nem trata, nem precisa tratar. Qual é essa? Nem toda leucemia se trata. Leucemia linfocítica crônica. Uau! Na classificação BNEA, a gente só observa. Aí tem exames periódicos para fazer o controle ali. E aí faz acompanhamento se realmente... Que bacana. Por que a gente não trata? Porque ela é uma doença tão crônica que o paciente vive anos com ela. E já se acostuma com ela, como se fosse uma condição do corpo dele, né? Fica bem, não tem sintomas. E aí só trata mesmo quando esse paciente começa a ter sintomas. Que aí realmente a medicação vai ter efeito e não causar eventos adversos para quem não tem nada, né? Sim. E não é só leucemia que a medula trata. Sim. Perdão, que a medula, o exame de medula diagnostica. A gente tem também mieloma múltiplo. Uau, medula, não sabia disso não. Sim, o mieloma múltiplo é um câncer também genética, de sangue e faz também pela medula óssea, tanto o mielograma quanto biópsia de medula. Uau. Tem também os linfomas que têm acometimento da medula.
Porque o linfoma, para quem não sabe, é uma doença do sistema linfático, né? Que também faz parte do... Isso, que também altera os linfócitos, geralmente, quando no hemograma a gente consegue ver sinais de linfoma. Gente, velho. Pode achar essa alteração no hemograma. E também tem a aplasia de medula, que a fábrica simplesmente não começa a produzir mais nada. Meu Deus do céu. A fábrica entra em falência. Então a pessoa fica susceptível a um monte de infecção, tudo mais, sangramentos também. Sangramentos também, porque não tem plaqueta, não produz as células da imunidade, não produz as hemácias. Então é uma paciente que vive transfundindo, que se não tratar, né? Fazendo transfusões de também. repetição, e aí tem que fazer tratamento imunológico, né? Imunossupressor também. E também temos as mielodisplasias, né? Que é quando a fábrica produz as células, mas essas células não têm função adequada. E produz em excesso, né? E produz elas de forma inadequada. E desordenada, né? Tudo assim. Exatamente. Das leucemias mieloides, qual que você acha mais... Qual é a mais agressiva? A leucemia mieloide aguda, ela tem... algumas mutações genéticas que tornam elas mais agressivas, tá? Então, depende do tipo de mutação que esse paciente apresenta. Então, quando a gente faz o exame de medula, a gente vê a imunofenotipagem, vê como é que é o clone dessa medula, dessa leucemia, e a gente vê a citogenética, que é o tipo de mutação que esse paciente com leucemia aguda tem, que vai me dizer se esse paciente já é candidato a transplante de medula óssea ou não. Porque às vezes esse paciente somente com a quimioterapia, ele não vai ter sucesso no tratamento. Essa questão de transplante de medula óssea, realmente é comprovado sucesso mesmo no tratamento? Ou, assim, sim. O transplante você de consegue medula reativar óssea, a medula? ele não é você literalmente erradica as células doentes através da quimioterapia. Sim. E você pega uma medula de um paciente saudável, de um doador, e coloca no paciente. É muito difícil ter compatibilidade, né? Não, na verdade, a compatibilidade ela pode ser parcial e pode ser completa. A compatibilidade completa é mais difícil. Agora, parcial já então, também, é melhor você pegar doador de irmão. Né? Sim. Quando a gente vai fazer transplante de medula, a gente coleta células dos irmãos, que é maior chance de compatibilidade. E também tem como fazer esse teste para ver qualquer pessoa no mundo inteiro, né? Sim. Existe um cadastro de doação de medula e pode vir uma medula compatível lá na África, lá na Ásia e manda para o Brasil para poder fazer no paciente. Não, que eu vejo assim que a gente já passou por várias campanhas aqui, inclusive até no colégio aqui da nossa cidade, em busca de uma medula compatível, com pessoas queridas que estavam passando por leucemias, né? Sim. Mas eu vejo que a dificuldade é enorme para eles conseguir, né? É enorme, porque a variabilidade genética é sensacional. E assim, eu fico assim, admirado, porque quase ninguém é igual a ninguém, cara. É muito difícil arrumar. Não, a gente não... É muito difícil mesmo. Meu Deus. Ninguém é igual a ninguém, não, geneticamente falando. E assim, anemia plástica, o que significa esse termo assim? É também diagnosticado pela medula também? Sim, principalmente pela biópsia da medula, né? A biópsia da medula, como eu falei, é que é onde a gente retira o fragmento ósseo, né? E não o líquido. E aí esse fragmento eu consigo ver a fábrica num todo, né? Na casa da fábrica. E a aplasia de medula, o paciente, como eu falei, não produz nada. Ele fica aplasiado. Então, faz anemia, faz leucócitos baixos, plaquetas baixas. Aí esse paciente precisa fazer transfusões com frequência, faz quimioterapia, faz tratamento imunossupressor. Porque geralmente é um quadro autoimune. Sim, entendi. Você já pegou casos graves aqui na nossa cidade? E como é que é feita essa comunicação com o paciente, tanto do procedimento e como dessa resposta sua? Não é fácil, né? Você dar uma notícia ruim para um paciente de um câncer, por exemplo, né? Sim. Então, envolve família, né? Não é só o paciente. Sim. E a gente também fica sensibilizado, né? Com um diagnóstico desse. Você acaba virando amigo de vocês, né? Exatamente, tem tanto que vai lá, tudo porque mais. são pacientes que a gente acompanha por muito tempo, muitos anos, né? Então, é necessário ter um acolhimento dessa pessoa, né? Orientar, passar direitinho. Que nem hoje em dia, Charlton, os tratamentos dessas doenças de medula óssea, desses cânceres, têm avançado muito. Então, tem terapias muito novas, mais direcionadas. E, então, esses pacientes, a chance de cura é muito grande, tá?
exceto nesses casos muito agressivos, com essas mutações mais difíceis, né? Acaba que tem um desfecho desfavorável. Mas a maioria deles conseguem ficar bem e até receber cura, principalmente de leucemia, tá? Então, não quer dizer que vai receber um diagnóstico desse que não tem mais solução. Tem solução. A luta vai começar e ela vai acabar e vai dar um desfecho favorável. O que eu sempre oriento é que é importantíssimo o diagnóstico precoce. Sim. Sim. Quanto qualquer alteração, qualquer dúvida, é melhor ser avaliado, né, para poder ver, porque nem sempre quando eu peço o exame de medula óssea quer dizer que eu estou querendo ver câncer. Sim. Às vezes eu quero só entender como é que está esse funcionamento das células. Eu tenho paciente com PTI, que a PTI, não sei se você sabe, o diagnóstico dela é feito descartando outras causas. Uau. Você não tem um exame específico que fala que o paciente tem PTI. Sim. Você tem que descartar as outras causas para chegar. E às vezes a medula entra nisso. E não é um câncer PTI, né? É uma doença autoimune tranquila de lidar. Muitas mulheres, assim, elas tentam engravidar, né? Elas não são de engravidar, só que não segura nenhuma gravidez. Nenhuma gravidez vai para frente. Sim. A que ponto a trombofilia consegue impedir essa mulher de engravidar? E qual o mecanismo que desencadeia tudo isso? Bom, a trombofilia, para quem não sabe, é quando a pessoa começa a produzir coágulos em excesso, grosseiramente falando. E essa pessoa, principalmente as gestantes, elas começam a formar esses coágulos e atrapalha o fluxo placentário e o bebê não se desenvolve, né? Nem toda gestação, nem todo aborto espontâneo, gestação que não se desenvolve, quer dizer que o paciente tem trombofilia. Sim. Essa investigação ela deve ser bem indicada, porque muitas das vezes não é a principal causa de abortamento, né? E muitas das vezes a gente tem que fazer essa avaliação bem criteriosa. Então, a gente tem que ver a história dessa paciente. Se é uma paciente que fez um pré-natal adequado, que já começou a fazer uso da medicação ácido fólico, né, para ajudar a formação desse neném. Se é uma paciente que é saudável, que não fuma, que não tem uso de não tem outras doenças, né, para a gente poder pensar em trombofilia. E essa trombofilia, ela deve ser avaliada através de exames de sangue, né, baseado na história. O que é mais comum de acontecer de trombofilia em gestante que não consegue, em mulheres que não conseguem engravidar com facilidade, é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, a SAF. Sim. Porque a trombofilia, ela tem as trombofilias adquiridas, que a gente adquire por formação de anticorpos, que aumenta essa produção de coágulos, que é a SAF. E tem a trombofilia genética, que é geralmente herdada, né? Passa de pais para filhos, né? Que são várias outras também. De novo, a questão da genética aí sendo crucial na questão de descoberta de doenças, a causa delas, né? Às vezes não tem nem a pessoa está normal, não faz abuso nenhum, mas a importância de um diagnóstico precoce. A avaliação genética entra em vários diagnósticos na hematologia, é muito importante. Uma mulher que quer engravidar, assim, você acha que ela também tem que passar pelo hematologista, já que ela não notou nenhum tipo de variação no seu hemograma? Assim, então, se a mulher que já tem anemia... Sim, a alteração no hemograma, como eu falei, visivelmente, né? Sim. Qualquer pessoa que pega um hemograma já consegue ver que a gente tem referência. Né? Mas o hematologista tem um olhar mais incisivo, digamos assim. Então, diante dessas alterações que persistem, né, que não resolvem, né, é importante passar no hematologista porque a gente consegue entender melhor o que está acontecendo baseado nos sintomas, né? Sim. E a parte das gestantes entra muito essa questão também de hemograma alterado, né? A gestante naturalmente pode fazer anemia, pode alterar as plaquetas, tem gestante que chega com plaquetas baixas, né? E a gente entende o risco de parto, altera, né? Muito risco de sangramento, então... Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. A mutação do fator 5 de Leiden é comum isso aí? Até quando? Sim, a mutação é Leiden que fala. Leiden? É chique. Ai, eu gostei. É interessante. A mutação do fator 5 de Leiden, ela é comum, principalmente em pacientes de ascendência europeia.
É importado o negócio. E a gente vê bastante paciente com essa alteração. E assim como a mutação do gene da protrombina também é comum. Só, Charlton, é interessante dizer que nem sempre a gente deve fazer a pesquisa dessas mutações na população em geral. Por exemplo, eu quero engravidar, eu quero saber se eu vou ter um aborto, eu vou lá e faço esses exames. Não é interessante, porque gera ansiedade se vir alterado e nem quer dizer que essa paciente vai ter um aborto ou vai ter uma trombose por ter essa mutação, tá? Geralmente, o fato de ter uma trombose, um aborto, alguma coisa relacionada à mutação, tem associação com outro fator, e não só o genético. Ou tem uma obesidade, ou tem uso de hormônio, ou tem tabagismo, né, associado para poder desencadear uma trombose. Assim, até quando, assim, igual você falou assim, essa questão do fator 5 de Leiden, isso é interessante demais que você acabou de falar aí. E agora tem uma palavra aqui, minha irmã, enorme, peraí. Deixa eu ver aqui. Vou falar a sigla dela. MTHFR. Ah, sim. Você sabe falar de qual classe? É a metileno tetrahidrofolato redutase. Essa mesmo. Ela é polêmica, tá? Antigamente, entendia-se que uma alteração nessa metileno tetrahidrofolato redutase significava que a paciente tinha uma trombofilia. Hoje a gente sabe que não tem relação com trombofilia, tá? Não quer dizer que você vai precisar fazer uso de anticoagulante e que você tem risco de aborto. O que acontece é que ela altera a questão do ácido fólico. Então, o paciente, em vez de usar o ácido fólico, ela tem que usar a forma ativa, que é o folato. Folato, né? E aí, por isso que os pacientes apresentavam os abortos, porque o neném não se desenvolvia, porque não tinha esse folato para ajudar na formação do sistema neural da criança. Do feto, né? Então, ela não é uma trombofilia, não é considerada. Exceto se você tem uma homocisteína aumentada, que faz parte dessa avaliação. Sim. Aí o risco de formar coágulos e de fazer trombose aumenta. Então, a questão da procura do especialista, gente, é fundamental em qualquer parte. Se você teve aborto de repetição, já vai, não só no ginecologista, mas o hematologista também vai poder te esclarecer muita coisa a respeito, né? Exatamente. Inclusive, a SAF, você falou agora anteriormente, também está muito relacionada com aborto de repetição, né? Isso, exatamente. Geralmente, mulheres que tiveram mais de 3 abortos, né? Que foram 3 abortos ou mais, já tem indicação de investigar. A SAF, né? E outra questão aqui, que muita gente acha que é o pneumologista que trata isso, né? Mas o tromboembolismo pulmonar, até que ponto é importante a gente detectar isso aí? E quando a pessoa deve procurar um médico? Qual o sintoma, qual o sinal que ela tem ali próximo para poder te procurar, para procurar um hematologista? Pronto. O tromboembolismo pulmonar, ele é uma consequência de uma formação de um coágulo, tá? Geralmente esse coágulo é formado nas pernas. Meu Deus. Ele cai na corrente sanguínea, circula, entra no coração direito e vai parar no pulmão. É como se estivesse atrapalhando o trânsito do sangue, entendeu? Sim, sim. E é como se estivesse, não, é isso mesmo. Bloqueia a passagem do sangue e aí o pulmão não recebe a oxigenação para funcionar e o paciente pode sentir falta de ar, dor torácica, pode ter desmaio. Uau. E pode ir até a óbito. Cara, ele pode perder o pulmão por conta de ser, por falta de ele fica com sequela. Pode ter isquemia, que a gente fala que é uma parte do pulmão morre e aí não, por conta da falta de oxigênio. Uau. A boa notícia, né, a gente falando assim, nossa, é uma doença muito grave, é um quadro muito grave. Realmente é grave se não for diagnosticado precocemente, né? Então, a boa notícia é que tem desfechos favoráveis quando diagnosticado precocemente, tá? E, geralmente, quando acontece isso, tem que investigar, principalmente se for pessoas que não tiveram nenhuma outra justificativa para isso acontecer. Uau, gente. Né? Uma pessoa que não fez uma viagem prolongada, ou é uma pessoa que não tem câncer, ou às vezes é um dos primeiros sinais de um câncer também.
E aí a gente tem que investigar também a questão da trombofilia, se esse paciente também não tem esse fator genético aí que causa Você isso. falou aí nessa questão de formação de trombos, de coágulos nas pernas. Pessoas que fazem viagens, por exemplo, assim, vai pegar um avião, fica 2, 3 horas no avião sentado na mesma posição. É indicativo o uso de algum anticoagulante, então até mesmo uma AS durante essas viagens ou não? Qual o seu parecer sobre isso? Assim? É assim, a gente só indica o uso de anticoagulante diante de um diagnóstico, Sim. tá? É uma medicação que tem risco de sangrar, né? Sim. E a gente só indica se esse paciente realmente tiver indicação. Vai fazer uma viagem prolongada... Assim, de 6 horas, 10, por exemplo, daqui para os Estados Unidos. Usa uma meia compressiva, consulta com seu vascular, homem, se pode usar, se não tem contraindicação, e põe uma meinha elástica para prevenir a formação. Outra coisa importantíssima, vai fazer uma caminhada no meio do corredor, você vai viajar de pouquinho ali, né? Dá uma andada, movimenta as pernas. Se vai fazer uma viagem de carro, faz pausas, não faz 6 horas seguidas. A cada 3, 4 horas é importante. Tá ótimo. Essa informação para evitar isso daí. E tem idade para acontecer ou não? Qualquer idade pode? Qualquer idade pode acontecer. Sério? Principalmente se tiver fator de risco. Outros, por exemplo, obesidade, tabagismo, tudo isso. O uso de hormônios, tá? A gente vê bastante, eu tenho visto muito no consultório. Testosterona, até reposição hormonal feminina, como estradiol. Exatamente. Eu tenho que tomar cuidado. Meu Deus do céu, gente do céu. O tratamento do tromboembolismo não é só a questão do anticoagulante mesmo, né? Existe tratamento cirúrgico também? Sim, dependendo dos casos mais graves, existe a trombectomia, que é um procedimento cirúrgico que vai lá e retira o coágulo feito mecanicamente. Tipo um cateterismo, né? Exatamente. Uau, gente, nossa. Medicina evolui a cada dia, tem muita coisa ali que muitas pessoas desconhecem. Às vezes a negligência de você não procurar um médico regularmente, uma vez por ano, pelo menos, pode evitar que muitas sequelas graves possam acontecer com você. Né? Exatamente. Eu sempre falo, não deixa para depois, tá sentindo alguma coisa, já procura avaliação. É melhor pecar pro excesso do que deixar para... deixar de investigar. De investigar e não ter o que fazer mais depois. Não, você falou que a questão da viagem de avião é muito importante. Anticoncepcional oral, ele aumenta o risco de trombose mesmo? Aumenta. Sério? Aumenta. Mas é assim, na verdade, é o estrogênio, tá? Existem vários tipos de anticoncepcionais que tem associação, tem só de progesterona e tem de estrogênio. Geralmente é o estrogênio que aumenta esse risco, tá? Mas não quer dizer que não deve ser utilizado, só quer dizer que tem que saber quem que pode usar. Por isso é importante a consulta. Exatamente. Não chegar tomando. As novas aí que querem usar, né? Vou ali na farmácia e já vou comprar um anticoncepcional. Não, passa em consulta médica, vê se não tem fator de risco. Às vezes é gordinha, diabética. Exatamente. Porque às vezes não é só o remédio que está causando isso, não é só o estrogênio. Às vezes é uma obesidade, né? E aí a gente tem que cuidar também de um todo, né? E a relação de Covid-19 e trombose? Até onde aprendemos isso aí? E tanto de paciente que a gente perdeu. Ficou muito claro, né, a relação da Covid com formação de coágulos, né, da trombose. Porque o Covid não é só uma doença respiratória viral, ela é uma doença sistêmica, né? Inflamatória sistêmica. Inflamatória. Né? Então, essas inflamações, elas causam uma ativação da cascata de coagulação e essa ativação de formação de coágulos. Então, ficou muito claro que existe muito mesmo essa relação. Muita relação na conta, né? Meu Deus do céu. Mesmo assim, com os casos de Covid diminuindo, né? Graças a Deus, né? Mas mesmo assim, as pessoas têm o risco de desenvolver tromboembolismo por conta de Covid ainda, né? Já que não tem inflamação. Exatamente. Então, não dá para descansar. Não quer dizer, por mais que não estamos na pandemia, mas temos que ficar sempre tem que ficar alertas, alerta, né? observar, né? O que está sentindo, né? Qualquer sintoma é importante avaliar. A sua habilitação em hemoterapia, o que significa, assim, para os leigos que não entendem isso aí? Eu sempre falou no começo lá que a questão ajudava na questão da transfusão sanguínea ali, né? Isso, a hemoterapia ela é importante não na só segurança, não só fazer... Não é só botar sangue não, né? Não, tem todo um processo muito delicado, seguro para poder chegar uma bolsa de sangue no paciente. Então, vai desde a coleta da triagem, seleção do doador, né? Não é toda pessoa que pode doar sangue, né? Você né? falou assim,
pessoa que tem ferro muito alto não pode pode doar, né? Pessoas com doenças infecciosas também, obviamente. Infecciosas, né? Até tatuagem, quem fez tatuagem recente não pode fazer doação. E quem fez há mais de 10 anos pode. Aí pode. Porque eu tenho tatuagem há mais de 10 anos. Inclusive, teve até uma mudança bacana, recente. Sim. Antigamente, já diminuiu o tempo desses pacientes que ficam inaptos, já reduziu mais para 4 meses. Então, se souber da procedência, né, de onde fez a tatuagem, hoje são 4 meses que que fica inapto. E mediante todo esse aparato seguro que é durante uma transfusão, ainda existe risco? Existe. Principalmente em relação a reações transfusionais, porque os testes de compatibilidade, a gente faz os mais comuns, né? Mais comuns. E aí pode acontecer, por exemplo, uma mulher que já teve gestação, ela já fica um pouco mais sensibilizada para a formação de anticorpos, e aí recebe uma bolsa, pode ter reação transfusional, de reações que não foram testadas na bolsa por questão de anticorpos mesmo, mais específicos, né? E reações transfusionais entra também na parte da avaliação do hemoterapeuta, que o paciente pode apresentar uma reação à bolsa que está recebendo. Reação essa que pode ser uma febre, pode ser uma queda da pressão, pode ser uma sensação de falta de ar, líquido no pulmão. Tem casos até graves de reações hemolíticas, né? Que são as células do sangue, as hemácias quebrarem e aí causar reação grave no paciente, né? Nossa senhora, gente. Mas assim, são muito mais difíceis de acontecer, tá? Essas reações hoje em dia. Também antigamente era mais fácil pegar infecções, né? Hoje o tratamento, a avaliação dessas bolsas, o condicionamento delas está sendo muito bem regulado, bem organizado para que isso não aconteça. Mas o hemoterapeuta tem esse papel, desde a triagem do doador até a infusão da bolsa, bolsa de sangue, né? no receptor, né, no paciente. Com relação ao banco de sangue, a importância dele, a gente sabe que é fundamental para a vida de muitas pessoas, para pessoas que vão se submeter a cirurgias. Tanto é que vem campanhas e campanhas aí, doe sangue para fulaninho de tal ali, que vai fazer cirurgia, assim, para poder repor esse processo lá. E você pode também falar para a gente, juntamente com isso, o que é plasmaférese ou plasmaferese? Que as pessoas Pronto. Então, a doação de sangue, ela é feita através de você pega uma veia calibrosa, né? E você retira esse sangue. Sim. Geralmente quantos ml, mais ou menos? A gente retirado uma média de 250 ml para fazer, de 500 ml, 350 ml, depende. E cada doação, Charlton, pode salvar 4 vidas. Uau, gente, que bacana! A gente consegue produzir a bolsa hemácia, que são da o concentrado de hemácia, né? Sim. Pode produzir plaquetas, produzir plasma e produzir o crio precipitado. Então, a gente pode usar, formar 4... Uma bolsa fazem 4 produtos ali, né? 4 componentes de um sangue, né? Estratificação, legal, que a gente fala. E aí, a plasmaférese, ela é uma máquina, um equipamento que faz a retirada somente do plasma. Sim. Não é do sangue total, você tira somente a parte líquida do sangue, que é a amarelinha, digamos assim. E aí retorna o restante para a pessoa. Então, é uma mangueirinha na veia, passa nessa máquina, a máquina consegue selecionar somente o plasma, retira numa bolsa e devolve o restante para o paciente. Esse plasma é rico em quê? Assim? É rico em proteínas, em anticorpos. E geralmente quem faz isso? Assim, Geralmente tem algumas doenças que precisam fazer a plasmaférese. Por exemplo, autoimunes, assim? Doenças autoimunes, Guillain-Barré. O tratamento é com plasmaférese. Doenças autoimunes geralmente são as mais comuns. É que tem muito anticorpo ali, né? Para poder retirar realmente, que fica tudo diluído ali no. Isso. Na hematologia tem uma doença muito clássica de plasmaférese, que é a púrpura trombocitopênica trombótica. Trombótica, não é mais idiopática. Que é diferente da outra. Aí também o tratamento é com a plasmaférese.
Caramba, sensacional, gente. Aposto que vocês não sabiam de tanta coisa que envolvia o hematologista, né? Que é um profissional de suma importância para vários procedimentos na questão da manutenção da vida. Né? E com relação a esse banco de sangue, você falou dessa importância que é que uma bolsa vira 4, a questão de cirurgias, que é muito importante para as pessoas fazerem, para poder repor isso aqui. Porque, querendo ou não, sempre tem pessoas que precisam de sangue, para poder, que é o fluido da vida, né? Exatamente. Que é o fluido da vida. É importantíssimo a gente estimular a doação de sangue, né? Porque a gente não sabe quem que vai precisar. Sim. E é um ato, assim... De amor, né? Você está salvando vidas, literalmente. Então, nós não temos banco de sangue aqui em Luiz Eduardo, nós temos a agência transfusional. Acho que a próxima pergunta aqui na nossa cidade. O banco de sangue nosso, difícil fazer referência... aqui? Fazer o quê? Um banco de sangue aqui tem que ter muita Na chancela. verdade, tem que ter uma população, tem que ter uma questão mais burocrática, né? Não é simplesmente preciso, né? Preciso tem que saber aqui o banco. se sustenta, né? Entendi. Então, a gente fazemos muitas campanhas aqui no município, né? E uma quantidade de doação bem generosa, né? Generosa e... É frequente, já teve acho que umas 2 ou 3 esse ano, inclusive. E a questão da doação é isso. A gente tem, por exemplo, pacientes que se acidentam, né? Faz uso de muito, não é só uma bolsa de sangue, às vezes usa 2, 3, 4. Queimados também, é muito importante. Queimados, pacientes com grandes cirurgia, fraturas, né? Fraturas cirurgias ortopédicas, né? E então, a gente sempre pede, né? Vai lá, tem uma pessoa precisando, chama um amigo, chama um familiar, né? Você vai estar contribuindo para ajudar. E aí, o nosso banco de sangue fica em Barreiras, né? Sim. E a gente tem a agência transfusional ali no Hospital Miriam. Mas que sempre, hoje... Que não faz todos os testes, né? Geralmente são testes mais rápidos e os outros testes mais específicos são feitos em Barreiras. Em Barreiras, sensacional isso aí. Então, gente, estamos aqui caminhando para o final do nosso podcast aqui. Eu sei que teve muitas informações enriquecedoras para você que não sabia da função do hematologista, após que a doutora Mara esclareceu muita coisa para vocês, abriu muito a mente. E eu queria te agradecer e queria que você fizesse umas considerações finais aqui para gente. Eu que agradeço, Chalto. Foi um prazer, viu? Foi o nosso bate-papo aqui tão descontraído, tão leve. Gostei bastante do convite. E volte mais vezes, viu? Voltarei com o maior prazer. Eu quero isso aqui. Né? E a mensagem que eu quero deixar, né? Sempre que você tiver uma alteração, né? Principalmente no hemograma, como eu falei, que é o exame mais importante, né? Procure uma avaliação, não ache que é banal, não quer dizer que é uma doença grave, mas pode ser uma coisa tratável, uma coisa facilmente resolvida, né? E não deixe para depois, às vezes você vai ter uma cura, uma resolução e não vai... Muito mais rápido, você imagina. E muito mais leve também, né? E estou à disposição para poder... Eu falo que minhas consultas é um bate-papo, eu deixo conversar, eu sou uma ótima ouvinte e eu tô aqui para ajudar. Outra coisa aqui, ó, suas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar? Eu sei que você atende aqui na São Camilo, na Clínica Aliança também, na Policlínica. E na Policlínica, né? Isso. E qual o seu Instagram? Doutora Mara Regina AP. AP, pronto. Aí pode encontrar ela lá, que vai estar lá pra gente conversar, trocar uma ideia com ela. Lá, que pode me mandar mensagem no direct, que eu vou ter o maior prazer para responder também. Ô, gente, vocês não conhecem ela pessoalmente, eu conheço há muito tempo, viu? Essa mulher é um amor, viu? Obrigada pelo carinho. Até a próxima. É um prazer. Tchau, tchau.